Com certeza que você aprendeu isso de maneira equivocada, mas neste vídeo eu mostro para você, entenda a diferença de uma vez por todas entre níveis de organização da matéria e níveis de organização dos ecossistemas, completamente diferenciados. Eu acho que você está habituado àquele sistema que diz célula, para ser formada precisa de molécula, então tudo começa pelo átomo. Átomo, molécula, molécula, célula, célula, tecido, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera, mas tudo errado. E neste vídeo você vai seguir a sequência do que eu preciso mostrar para você da maneira correta de representar cada nível de organização. E se você achava que era apenas o nível de organização de matéria, você aprendeu errado. Fica até o final do vídeo que você vai aprender muito mais e de maneira correta. Fica até o final e um grande abraço. A primeira coisa que você precisa aprender é a diferença básica e fundamental entre níveis de matéria e níveis dos ecossistemas. Preste bastante atenção. Quando falamos dos níveis de organização da matéria, nós estamos falando das questões estruturais e não ecológicas, ou seja, refere-se à estrutura física e biológica de qualquer ser vivo, desde partículas subatômicas até o organismo completo. Na verdade, aqui retratamos as questões mais físicas e mais biológicas. O que isso quer dizer? Que tratamos desde o começo da construção de um organismo até que ele se comporte como um todo. Ou seja, dividimos as partes, falamos das partes e depois fazemos então uma síntese para que então possamos compreender completamente cada parte de um todo, o organismo. E em segundo lugar, é necessário lembrar que a matéria organiza o indivíduo e não um ambiente. Nesse caso, significa que os níveis de matéria mostram como a vida se estrutura dentro de um ser vivo, ou seja, átomos, moléculas, células, tecidos, entre outros. Os níveis ecológicos, por sua vez, mostram como diferentes seres vivos se organizam e interagem entre si e com o meio. Necessariamente isso significa que são dois focos completamente diferentes. Um estuda o indivíduo, outro estuda o ambiente. Deste modo, como já referido, os níveis ecológicos ou níveis dos ecossistemas têm necessariamente como foco as interações entre os seres bióticos ou abióticos, ou até mesmo entre os seres vivos apenas. Mas ele vai organizar de organismos à biosfera, estuda as relações ecológicas e este vai desde o organismo até a biosfera, conforme já mencionado. Isso significa que sem um organismo não temos relações ecológicas ou os níveis de organização dos ecossistemas. E é por isso que os níveis de organização dos ecossistemas começam exatamente pelos organismos.
E desde já você tem que saber o seguinte: os níveis de organização da matéria são átomo, que vai ser a unidade básica de toda a matéria, ou seja, só há matéria se há átomo. Lembrando que aqui no nosso canal já existe uma aula sobre o átomo e existe muita coisa que não contaram para você. No entanto, depois nós temos as moléculas, que vai ser a combinação de átomos. Por exemplo, se temos duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, aí então nós temos água. Já no seguinte, nós temos a célula, que vai ser necessariamente a recombinação, a integração funcional e diferenciada, claro, das organelas. E é importante lembrar que essa vai ser a menor unidade viva, o que quer dizer que anterior a ela nós não temos nada vivo. Em seguida vem tecido, o conjunto de células semelhantes que vão se integrando, vão funcionando e necessariamente foram diferenciadas para uma determinada função. No entanto, em seguida nós vamos ter os órgãos, que vai ser o conjunto desses tecidos com a função específica, diferenciada também e funcional. No caso do seguinte, nós vamos ter o sistema de órgãos, que será esse conjunto de órgãos funcionais diferenciados e necessariamente integrados, que vão trabalhar em conjunto, por exemplo, o sistema digestivo. E por último, nesse caso, vamos ter o nível do organismo, que vai ser o ser completo vivo. E agora estamos prontos para falar sobre os níveis de organização dos ecossistemas. Começando pelo indivíduo. Quando falamos de indivíduo, estamos falando exatamente de organismos. É aqui aonde tem que começar o nível de organização dos ecossistemas, porque é a ligação dos organismos com o meio ambiente. O que isso significa? Que ele é o que vai ser o fundamento para a formação de outras partes, como população, que é o grupo de indivíduos ou organismos da mesma espécie no mesmo lugar. O que isso significa? Que vamos ter que falar em seguida sobre comunidade, porque vão ser várias populações que vão ser formadas, que vão interagir em uma determinada área. No entanto, não paramos por aí. Vamos para os ecossistemas, que vai ser a soma ou o somatório de comunidade, fatores abióticos, ou seja, clima, solo, água e entre outros fatores que poderão necessariamente ser considerados como o ecossistema. No entanto, ele finaliza com uma rota diária, no caso, a biosfera, que vai ser o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Você compreendeu? Além disso, nós vamos falar exatamente dos biomas. O que vai ser os biomas? Os biomas, basicamente, vão ser os ecossistemas, o conjunto de ecossistemas que vão compartilhar da mesma característica. Ou seja, todos os ecossistemas que têm a mesma característica, nós chamamos de bioma. Portanto, para a conclusão do vídeo de hoje, nós temos o seguinte, que população, comunidade, ecossistema, biosfera não será parte dos níveis de organização da matéria, e sim dos níveis de organização dos ecossistemas, por conta de estudar as interações entre os organismos e o ambiente, o que é campo ecológico, não da estrutura da matéria. Podemos dar por concluso que os níveis ecológicos mostram como diferentes seres vivos se organizam e interagem entre si e com o meio. E aí vem as 3 características dos níveis de organização. Todos eles devem ter essas 3 próximas características. E só assim
podemos tratá-los como nível de organização da matéria ou ecossistema. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva, compartilhe e comente. E não esqueça, um grande abraço, até o próximo vídeo.